Um território com vida, de Isabel Carvalhais. Olá a todos e a todas, eu sou Isabel Estrada Carvalhais e sou deputada ao Parlamento Europeu. Neste programa convido-vos a percorrerem comigo o nosso território para assim conhecermos vários projetos que mostram a riqueza, a diversidade e o dinamismo das regiões do Minho, do Douro e de Trás-os-Montes. Vamos falar da pesca, da agricultura, do meio ambiente, dos saberes tradicionais e da inovação presentes na nossa economia rural. Bem-vindos a um território com vida. Olá, sejam bem-vindos a mais um Território com Vida. E, desta vez, viemos à linda terra de Amares, um concelho do distrito de Braga, conhecido pela sua beleza natural e que tem no seu brasão, no brasão da vila, uma árvore que vai ser o centro aqui também da nossa conversa de hoje, a laranjeira. A laranja de Amares é conhecida há muitos anos pelas suas propriedades e para falar da laranja e não só, temos hoje connosco duas mulheres. Portanto, hoje vamos falar no feminino. Temos connosco a Isabel Silva, que nos vai falar da sua propriedade, um pequeno minifúndio, na verdadeira acessão da palavra, como é que ela consegue ter um projeto válido de minifúndio em torno da laranja e não só. E depois também temos aqui a Arminda, que nos vai falar de um outro projeto que traz um valor acrescentado à laranja de Amares, entre outras coisas também muito saborosas. Nós iríamos então começar aqui talvez pela Isabel, para nos dizer, Isabel, olá, obrigada por ter aceito este convite. Obrigada a nós. Diga-nos uma coisa, há quanto tempo é que tem este projeto de trabalhar o seu minifúndio? O que é que cultiva na sua terra? Como é isto de ser uma mulher num contexto rural? É assim, sempre trabalharam a minha família. Eu dedicar-me somente a isto, sei, desde 2006, desde que eu tive o meu segundo filho, e foi uma coisa que eu disse que tinha que trabalhar numa área que eu tivesse tempo para a família e tirar alguma rentabilidade. Como a minha família, os meus pais, meus avós, meus bisavós, meus trisavós, tetravós para trás, sempre trabalharam no campo. E eu enverdei também pelo campo. Portanto, esta é uma empresa de cariz familiar. Cariz familiar, sim. É uma empresa já de gerações de cariz familiar. E a terra é também já ela de gerações. Portanto, a terra vai sendo Sim, cultivada geração após geração. Há exatamente. também uma relação de grande afetividade então com a terra que Sim, vocês têm. sim. Mas estamos a falar de, eu disse minifúndio, quando estava aqui a apresentar, é mesmo um minifúndio. É porque mesmo à volta de 1 hectare, nem isso. 1 hectare, como é que se consegue trazer a rentabilidade para 1 hectare de terra? Diversidade. Diversidade de culturas e autóctones, sobretudo. A gente começa pela sementeira, colhemos as nossas próprias sementes, fazemos a nossa sementeira, plantamos as nossas plantas e procuramos sempre cultivar aquilo que já há gerações atrás aqui se cultivava. E de que é que estamos a falar? Quando diz as nossas sementes, que sementes são essas? As couves, seja a couve galega, couve pencas, couve tronchuda, a couve nabiça, as nabiças, os grelos, são coisas que sazonais, em que temos, por exemplo, semeamos no verão, colhemos no inverno e na primavera colhemos as sementes. Portanto, há aqui o respeitar dos ciclos da Sim. natureza, vai-se acompanhando esse ritmo da natureza, ele não é Exatamente. acelerado. É assim como a cebola, como eu disse, a cebola tem um período de 9 meses, nós chamamos a cebola e a paridura têm o mesmo tempo, desde a colheita da semente, que é no verão, chega ao início do outono, faz-se a sementeira, chega ao início do inverno, faz-se o transplante e chega no final da primavera, tira-se. E nós, já agora, recordando aqui atrás um programa que fizemos precisamente aqui perto, também foi aqui em Braga, nós fomos ao banco de germoplasma Sim. vegetal e na altura estávamos precisamente a falar do declínio, com a engenheira Marta, o declínio na utilização de sementes autóctones, porque cada vez vai existindo mais um afunilar
das escolhas que são feitas Sim. para a produção a nível mundial. E, portanto, há um século, há meio século, existiam muito mais, por exemplo, no caso do milho, mas também de outras espécies. Recordo-me até de termos falado na altura com ela de que ela tinha no banco cerca de 300 variedades de alho. Isto voltando aqui às couves, ou seja, há muitas variedades de sementes autóctones que às vezes as pessoas até já não conhecem, porque vão aos mercados, compram sempre a mesma variedade que Sim. lhes é apresentada, e isto é importante, esse vosso trabalho também, manter Sim. vivas estas sementes. Na questão do milho, eu tenho procurado a Sra. Engenheira Marta, não Então todos temos os aqui, anos, é um ponto em comum. não todos os anos, porque o milho, tem uma duração de 5 gerações Uhum. e depois ao fim da 5ª geração é melhor não voltar a semear porque já degenerou e nem todo o milho serve para fazer pão. Hum. Que eu uso milho para fazer pão para casa e também para dar aos animais. E então eu vou ao banco de germoplasma buscar milho para semear. No ano seguinte escolhe-se as melhores grãos, faço um rastreio dos melhores grãos e devolvo ao banco de germoplasma a mesma quantidade que eles me deram no ano anterior. Muito bem. É um compromisso que a gente tem. Posso fazer isso com a ervilha também, porque a ervilha ao fim de 3, 4 gerações já degenera, E já porque precisa ser e substituída. precisa ser substituída. Porque as abelhinhas também fazem o seu trabalho. Tudo isso precisa das abelhas para ser polinizado. Então elas fazem Isabel, cruzamentos. então satisfaça esta curiosidade que eu tenho. Este conhecimento que tem, foi um conhecimento que adquiriu através de algum curso ou é um conhecimento empírico que já lhe vem de gerações? É assim, tenho uma base empírica de gerações e depois acrescentei com o curso Fantástico. da Muito bem. agricultura biológica. Então agora indo precisamente à agricultura biológica, porque nós já estamos aqui a falar de sementes e dos outros produtos que tem na sua quinta, mas vamos voltar à laranja. Porque a laranja da Mares tem características Sim, próprias, a laranja que tem, a laranja da Mares, é toda ela em cultivo, em modo de produção biológico. exatamente. Então, diga-nos um bocadinho, para quem nos está a ouvir e provavelmente saberá, mas há sempre alguém que não sabe, o que é que distingue esta laranja da Mares? Porque é que nós dizemos laranja da Mares? Ora bem, É primeiro mais docinha? é doce. Segundo, tem o seu teor de acidez, mas como é contrabalanceado com o doce, ninguém se sente. Acidez é essa que dentro do fruto é ácido, mas dentro do nosso corpo é alcalino, transforma-se e ajuda a Uhum. alcalinizar o nosso sistema, que é bom, que é excelente. As mares desde os tempos de São Afonso Henriques, em que presenteava quem, Dom Sancho e por fora presenteava quem combatesse os mouros com estas terras que eram muito férteis. Eram e são, E entre são. o cávado e o homem, não é? E tem aqui um microclima que faz com que a laranja seja diferente em outro ponto do país. Tem características de paladar, de textura, diferente de qualquer outro ponto do país. Você pode pegar numa laranjeira aqui da Margem, levá-la para outro ponto, Uhum. para Braga, por exemplo, não é preciso ir muito longe, para Braga ou para Vila Verde, não é? Não fica a mesma coisa, não tem o Porque o mesmo paladar. microclima não é Tem aqui um repetível. microclima e as características do solo são diferentes Uhum. de outro ponto do país. E é muito curioso porque, de facto, estava a falar da história de Portugal, que isto já é algo muito antigo que Que isto marca a foi doado ao identidade, nosso Guarda em Paz, sim, por que ter marca a identidade ajudado. da Mares. E Sim, quem reparar, por exemplo, no brasão da Vila da Mares, lá está ao centro a laranjeira, sim, não é? porque ela Portanto, as foi laranjas são mesmo trazida para importantes. cá pelos templários. Uhum. Porque viram que aqui, como está, nas encostas viradas a sul, protegidas dos ventos do norte, a laranja aqui adaptou-se muito bem e tem características diferentes do que outra parte do país. Não há assim nenhuma praga que costuma atacar esta laranja, ela é bastante resiliente. Sim, é assim, nesses tempos não havia, agora há devido às condições climatéricas que alteraram-se muito, o clima está cada vez mais quente e desenvolve-se muitas pragas prejudiciais Uhum. aos citrinos, sim. E isso também é um desafio para quem trabalha em modo de produção biológica. Sim, em qualquer modo, porque temos
mosca africana, Uhum, neste momento, que é o que traz maior prejuízo. uhum. E já agora que falamos das alterações climáticas, este ano, por exemplo, foi um ano particularmente seco. Mal. Sente na qualidade da laranja, teme que ela este ano possa ser diferente, mais seca, eventualmente? Não, não. É assim, a laranja gosta de umidade, mas a umidade excessiva torna-a seca, Uhum, torna o fruto seco. uhum, O que tem o tempo mais seco é ela fazer sofrer de stress e a árvore em si enfraquecer. E então o fruto amadurece prematuramente, fica mais pequeno. E uhum. já não tem a mesma quantidade de açúcar, porque a planta não teve tempo suficiente de cativar, não teve o potássio que tem na terra, não teve água para diluir, então não conseguiu eh, captar esse Uhum, potássio, uhum. absorver esse potássio, para ela ficar docinha, como deve Mas, ser. mas aqui chegam a regar as laranjeiras no tempo Sim, mais temos seco? que regar, senão elas morrem mesmo. Ou seja, e não era assim no passado. Sentem que estes últimos anos têm Estes sido muito últimos exigentes. 15 anos para cá têm sido muito exigentes. Muito mesmo. Só para terminar esta parte e para não ficarmos com o travo amargo e passarmos já para o travo doce da Sim. nossa conversa, quais são as grandes dificuldades que uma mulher empresária com um pequeno terreno, com este minifúndio, enfrenta? Quais são os grandes desafios que poderia apontar? Colheita, porque Uhum, aqui em Amaras tem uma característica, as árvores são todas muito altas, porque eram plantadas para ficarem protegidas das geadas, não é? Porque o citrino é muito suscetível à geada, queima, entre oliveiras mais altas ainda. Então a gente tem que usar escadas muito grandes para ir colher os citrinos. essa é uma das É dificuldades uma é a práticas. colheita. É a própria A colheita. colheita. De resto, E a presença no mercado, por exemplo, como é que chegam ao mercado? Estão só nos mercados locais, regionais ou eh, conseguem estar presentes em mercados eu de maior estou no dimensão? mercado local em Braga, estou em pontos de revenda, como em lojas, Uhum. tenho 2 lojas, estou a trabalhar com, que é a Biobrásica e o Mercadinho Bio, e tenho mais 2, 3 revendedores, também um de Ponte Lima, outro de Estarreja, e Portanto, já consegue ter uma sim, presença que para é a lá do âmbito Biodiversos e a regional. Vertente de Sabores, Uhum. que me escoam O todo o o todo produto. o produto de citrinos, principalmente. Uhum. Agora, passando aqui para E também uma trabalho aqui, outra como é lá. conversa, exatamente, para a Arminda, porque nós vamos agora falar um bocadinho de como é que podemos trazer valor acrescentado a um fruto, como a laranja da Mares, através de uma empresa como aquela que a Arminda tem. Estamos a falar da Calha Branca, que é Uhum. também um projeto familiar, um projeto complementar de outra atividade profissional, Sim. portanto não vivem só disto, e eu gostava que a Arminda nos falasse um bocadinho deste projeto da Calha Branca, e como é que, no fundo, acabam por valorizar, ajudar à valorização de produtos como estes, que são colhidos pela Isabel. Boa tarde, obrigada pelo convite. A Calha Branca é exatamente uma empresa familiar. Sou eu, meu marido e as minhas filhas que também estão neste projeto, ou seja, todos contribuem com a sua parte. Eu e meu marido, nós não somos da Mares, mas viemos para a Mar exatamente aproveitar a laranja e tenho na Isabel a minha principal fornecedora da laranja, porque aquilo que produzimos no nosso espaço de 1000 metros quadrados é muito pouco, não é? Para aquilo que é a nossa produção e acabamos por sermos complementares, digamos assim, naquilo que é a transformação da laranja. Nós transformamos a laranja em compotas, bolachas e licores e adicionamos depois a laranja a outros produtos, como azeite aromatizado com laranja, pasta de azeitona com laranja, e adicionamos a laranja também a outras compotas, tipo abóbora e nozes, abóbora e amêndoa, de castanha, adicionamos a laranja, ou seja, os citrinos estão presentes, sem ser só a laranja, estão presentes em tudo aquilo que é a nossa transformação. No fundo é a conserva, ou seja, conservar aquilo que a natureza nos dá. E todos esses produtos acabam por encontrar um mercado e, ao que eu sei, um mercado que já não é só nacional.
Sim, nós estamos, ou seja, de norte a sul do país e também fazemos a exportação. A exportação direta fazemos para a Suíça, e depois fazemos a exportação indireta, em que vendemos para outras pessoas que depois são eles que fazem a exportação. Mas nós estamos aqui a falar de um fruto tradicional, como a laranja da margem, e no fundo a valorização que acabam também por trazer, mas neste contexto tradicional há também espaço à inovação, em termos de produtos. Como Sim, é que isso se porque consegue? nós também queremos ter um produto diferenciado no mercado e o nosso produto queremos também que ele tenha uma identidade, que a pessoa olhe para o produto e não seja um produto igual aos outros, que se destaque na prateleira. Então, além de inovarmos em termos daquilo que é o produto em si, também a sua própria imagem, não é? Ou seja, nós associamos aquilo que em Amares e que o Minho tem de bom, que é, por exemplo, os lenços namorados, não é? Do Minho, que nós incorporamos como inspiração na nossa imagem e depois temos também aquilo que a região também nos dá, como por exemplo o vinho verde, ou seja, nós temos uma compota de laranja com vinho verde, depois uma compota de laranja com vinho espumante e depois adicionamos também uma compota de laranja com o vinho do Porto, ou seja, no fundo vamos criando aquilo que inovando, mas ao mesmo tempo garantindo uma genuinidade territorial do nosso país, apesar do vinho do Porto ser aqui confrontar um pouco com aquilo que é o Minho, mas indo um pouco aquilo que é a nossa região e tendo esse tipo de produto. E depois vamos inovando também à medida que os clientes também nos vão pedindo e também nos vão desafiando, não é? Porque nós, como produzimos pouca quantidade, e as pessoas sabem disso, podemos fazer experiências, há pessoas que já tivemos grandes empresas do Sul a pedir-nos e nós pensamos, mas nós somos tão pequeninos, e eu não, mas nós queremos exatamente, porque sabemos que vocês têm a capacidade de inovar neste conceito e apresentarmos um produto que seja um produto que não exista em todo lado, não é? Que tenha esse tal valor acrescentado. Então vamos fazendo essas experiências, já fizemos com uvas passas, por exemplo, para uma empresa, entretanto veio o Covid que parou essa questão. Temos também aqui associados os chutneys, não é? Que é um molho agridoce, que é de origem indiana, não é? Que serve para acompanhar pratos de carne, pratos de peixe, ou então para acompanhar queijos, ou maçãs de carne assada, por exemplo. Isso também implica um certo educar do paladar dos consumidores, não é? Se calhar as Sim. pessoas não estão muito habituadas. Não, este tipo de doces, agridoces, normalmente as pessoas estão mais habituadas a consumir quando vão a determinados restaurantes de autor, não é? Em que o prato tem lá um molho, não é? E aquele molho muitas vezes é um molho agridoce, não é? O tal chutney. Nós, no nosso caso, nós mantemos as frutas inteiras e os legumes inteiros, no caso dos chutneys, porque depois a pessoa pode ver aquilo que está a consumir. É um também dos nossos objetivos, é que a pessoa quando está a consumir o nosso produto, está a ver aquilo que está a consumir, não está, é como quase comer uma sopa de legumes e não sabemos que legumes é que lá estão, não, nós queremos que as pessoas saibam que a compota que lá está, o que é que está lá dentro, nos legumes, nos chutneys, o que é que está lá e o que é que efetivamente estão a consumir. Porque precisamente há pouco, antes de começarmos o nosso programa, nós estávamos a conversar e dizia-me a Arminda que às vezes as pessoas, ou até muitas vezes, ainda confundem compotas com doces e que é preciso explicar o que é o doce, o que é a compota. E uma coisa curiosa é que nas vossas compotas nós vemos de facto a cor natural dos frutos e essa cor às vezes não tem nada a ver com aquilo que são as cores muito amarelinhas ou muito vermelhas. Porquê? Porque os vossos produtos são feitos sem conservantes, sem Sem, aditivos, sem sem corantes, espessantes, sem corantes e, exatamente. portanto, preserva-se ali também a qualidade do produto, mas também se educa o consumidor para ele perceber que as coisas podem ter de facto um aspecto diferente, não é? Sem Sim. ser aquele amarelinho, vermelhinho que nós vemos nas compotas Comerciais, não é? comerciais, Aqueles compotos exatamente. mais Exato. comerciais. Quando nós vamos ao supermercado, não é? Nós vamos consumir, queremos comprar uma compota de morango e a cor que nós associamos, porque tem muito a ver com o emocional, com o psicológico, nós associamos o morango é vermelho, por isso a compota tem que ser Tem que ser vermelha, não é? vermelha. Então o que acontece? Como eles fazem em grandes quantidades, na cozedura, o morango vai ficar escuro. Então é necessário adicionar-lhe um corante vermelho, porque é isso que vende. Porque se tiver lá uma compota de morango escura, as pessoas não vão associar isso. Tem a ver muito também com o marketing e com aquilo que é a emoção da pessoa quando está a comprar um produto. Nós fazemos compotas, não fazemos doces, significa que o processo de fabrico das compotas é um processo diferente dos doces.
embora as pessoas tenham o hábito de chamar compota a tudo, ou seja, está ali num frasquinho e aquilo é uma compota. A diferença está em que o processo de fabrico da compota, em que a compota é primeiro macerada, fica a macerar até ganhar o sumo da própria fruta, Uhum. no açúcar, e só depois de ter sumo suficiente é que a compota é cozida na própria fruta. Isso também faz com que a própria fruta fique um pouco mais rijinha, digamos assim, Uhum. e que se consiga durante a cozedura manter-se inteira. E mantém também a mesma cor, porque nós também aquilo que fazemos muito pouca quantidade e por isso já vai mantendo a cor. Depois, significa que a compota é mais líquida, porque tem exatamente o sumo da fruta, não tem qualquer tipo de espessante, porque aquilo que nós utilizamos é o sumo da laranja ou o sumo de limão para lhe dar a acidez e a pectina que estas frutas têm, e aquilo que as pessoas veem é exatamente aquilo que vão consumir é o mais próximo possível daquilo que seria um fruto natural, digamos assim. No caso dos doces, os doces têm uma quantidade de açúcar também mais elevada e normalmente são triturados, ou seja, Falando já agora, desculpa interromper, falando dos doces. Doces significa que tem que ser feito com açúcar, mas os produtos que utilizam são todos de origem bio, certo? sim, ou seja, todos os nossos produtos são de origem biológica e é Portanto, certificado sim, tem que importar neste caso a matéria-prima como o açúcar de produção biológico também, biológica, o certificado. tudo. E já agora que estamos neste contexto de crise, tem notado um aumento significativo dos preços das vossas matérias-primas, que tanto das nacionais como daquelas que têm de importar, ou Sim, notamos alguma diferença, Uhum. às vezes até bastante grande em termos do custo das matérias-primas, mas notamos um maior aumento em termos daquilo que são as embalagens. Ou seja, as embalagens Sim. aumentaram, algumas delas 200%. Ou seja, que automaticamente vai Quando implicar falamos em embalagens, estamos a vou falar falar dos dos vidrinhos, frascos dos de vidro, frascos, das exato, tampas, exatamente, exatamente. ou seja, todas essas embalagens aumentaram muito aquilo que é o custo de produção e depois mais o transporte, que também devido ao aumento dos Claro. combustíveis também aumentou e automaticamente o produto depois quando chega ao consumidor final já tem que repercutir todo esse aumento que estamos a sofrer. A vantagem que acaba por ter é que como consumo matérias-primas mais locais, não é? Uhum. Não tem essa questão por exemplo, do transporte, porque, por exemplo, a Isabel está a 2 minutos de mim, não é? Embora tenhamos que ir de carro, porque não dá para trazer 200 quilos de laranja, não é a pé, mas o percurso é muito mais curto. Logicamente que se eu fosse comprar a outra região, não é? Por exemplo, a laranja, ficaria muito mais cara nesse aspecto, mas notamos bastante, ou seja, nós normalmente costumamos ter uma lista de preços que vamos mantendo ao longo do ano, Uhum. sem grandes oscilações, e este ano praticamente em cada trimestre nós tivemos que fazer uma atualização de preços, para aquilo que consideramos que seja mais justo para nós e para os nossos clientes. Este é um projeto de muita paixão. Sim, Mesmo com todas as dificuldades, é certamente um projeto para continuar. E eu julgo que tanto a Isabel como a Arminda têm consciência, se calhar não pensaram nisso no dia a dia, enfim, mas de como é importante o facto de terem um trabalho que ajuda também à captação do desenvolvimento aqui no Conselho de uhum, Amares, porque no fundo é valorização do território, é valorização das pessoas, é a valorização de tudo aquilo que nós temos vindo a falar ao longo destes programas, as cadeias curtas, uma menor pegada ecológica ecológica. que acabam por ter com o vosso trabalho, é a valorização daquilo que são os produtos endógenos e, portanto, acabam por ter aqui um trabalho muito, muito importante. Eu estou certa que tenho essa consciência, mesmo que no dia a dia não haja tempo para pensar Exato. nestas questões. Nós acabamos por ver exatamente isso, porque quer eu, quer a Isabel, acabamos por ser também um exemplo para as pessoas locais e daqui, de que forma é que nós podemos fazer alguma coisa com um produto que é local, não é? As pessoas começam a ver que realmente o nosso projeto também potencia o concelho e também potencia a economia local. Isso é importante que as pessoas vejam que podem seguir o mesmo caminho, porque é um caminho seguro para traçar, isso também é importante. Um exemplo de que vale a pena apostar na vitalidade do nosso mundo rural,
Vale a pena apostar também na vitalidade do nosso minifúndio, já que estamos em terra de minifúndio. E ficávamos por aqui hoje. Eu gostava de dizer muito obrigada a todos e a todas que nos estiveram a ouvir através da Rádio Antena Minho. Mais tarde, já sabem que podem assistir a este podcast através das nossas redes sociais. E daqui a 15 dias voltamos a encontrar-nos para conhecermos mais um projeto do nosso território. Eu espero que fiquem bem e lembrem-se, de facto, o território tem vida e convida.